Vamos iniciar a correção, então, da atividade que vocês fizeram online. Vamos à leitura do texto. Lembrando que a primeira parte, ela vai enfocar o que? A norma culta e a variação linguística. Então, vamos lá. Então, todas elas são relacionadas ao estudo da língua, né? É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático, que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês e, mais ainda, sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é letrado. E, por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com a sua nacionalidade, naturalidade, sua condição econômico-social e o seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante, né? Então, quer dizer, muitas vezes a língua é utilizada para discriminar o falante que não entende, né, uma norma culta, uma norma padrão. Bom, então nós temos aqui. Nesse texto acadêmico, os autores fazem uso da linguagem formal para quê? Gente, se é um texto acadêmico, obviamente é para atender às características do público leitor. São acadêmicos que irão ler esse texto. Então, é necessário o uso da variante padrão formal para atender as características do público leitor. Parabéns a quem marcou a alternativa C. Bom, texto 2. Alegria, alegria. Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar 40 músicos para tocar um uníssono. Miley Davis durante uma gravação. Antes havia Orlando, Silva e flauta, e até mesmo no meio do meio-dia. Antes havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. Antes de ontem o céu estava muito azul e eu e ela passamos por baixo desse céu, ao mesmo tempo com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar ao lado de lá. Do lado de cá não resta quase ninguém. Apenas os sapatos polidos refletem os automóveis que, por sua vez, polidos refletem os sapatos. Quanto ao seu aspecto formal, olha só, aspecto formal. A escrita do texto de Caetano Veloso apresenta o que, gente? Um padrão totalmente inusitado, diferente, né? Com registro próprio decorrente da criação poética. Foi a criação poética que permitiu que as frases terminassem com ponto final e não iniciassem com letra maiúscula. Percebam que não iniciou-se com letra maiúscula, por isso inusitado. Quer dizer, existe uma formalidade na escrita, porém é uma quebra, né? Esse padrão inusitado é justamente que é a utilização de uma quebra, de uma ruptura nas normas da escrita. E deu pra gente perceber em vários lugares. Olha, tá vendo? Ponto final, então, obrigatoriamente, já que a linguagem tá tão padrão formal, deveria-se seguir as normas gramaticais, iniciar a frase com letra maiúscula. Portanto, parabéns a quem assinalou a alternativa C. Bom, aí nós temos a questão 3, né? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Lábaro que ostentes estrelado e diga o verde louro dessa flama, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada Brasil. Uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil, justificado por tratar-se de quê, gente? Obviamente de um gênero solene, de característica protocolar, quer dizer, é de protocolo em toda e qualquer formaturas, né? Qualquer momento solene, a gente precisa cantar o hino nacional. Então, ele é um gênero solene, ele não admitiria uma variante linguística que não fosse a norma padrão formal, tá? Então, gênero solene, característica protocolar. Então, parabéns quem assinalou a alternativa B. Bom, aqui nós temos, querido Sr. Clemens, sei que o ofendi, porque sua carta, não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de julho, foi muito abrupta. Eu a li e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso broche de peixe-anjo, se o Senhor não quiser. Devolverei ao Senhor, se assim me for pedido.
Bom, aí nós temos aqui, ó, nesse fragmento de carta pessoal, quanto à sequenciação dos eventos, quer dizer, os eventos sequenciados aqui, reconhece a norma padrão pelo. Existe sim a colocação de próclises, tá? Ou seja, a utilização dos pronomes átonos antes dos verbos. Porém, é muito mais forte essa questão da norma padrão formal pelo emprego adequado de quê? Dos tempos verbais, portanto, alternativa C. Parabéns quem marcou, tá? Por quê? Porque ela responde melhor à questão do que a alternativa A. Alguns assinalaram a A, tá? Existe sim a próclise, só que entre a colocação pronominal e o verbo, quem tem mais força? O verbo, tá? Então, o emprego adequado dos tempos verbais aqui foi o que caracterizou essa norma padrão utilizada. Aqui trazem trechos, né, do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Reformatório. O Jornal da Tarde trouxe a notícia em grandes títulos. Uma manchete ia de lado a lado à primeira página. Preso o chefe dos Capitães de Areia. Depois vinham os títulos que estavam em cima de um clichê, onde se viam Pedro Bala, Dora, João Grande, sem pernas, e Gato, cercado de guardas e investigadores. Aí vem uma menina no grupo, é um subtítulo. A sua história, outro subtítulo. Então aqui vem a separação desses subtítulos aqui, né? Bom, sob o clichê vinha esta legenda. Após ser batida esta chapa, o chefe dos Peraltas armou uma discussão e um barulho que deu lugar aos que os demais moleques presos pudessem fugir. O chefe é o que está marcado com a cruz ao seu lado. Vê-se Dora, a nova de golete dos moleques baianos. Então vamos lá. No sentido em que foram empregados no texto, as palavras manchete, legenda, clichê e chapa pertencem ao mesmo jargão, ou seja, ao mesmo grupo semântico que é utilizado no jornalismo, tá? Então, manchete, legenda, clichê e chapa são utilizados no mesmo jargão, ou seja, no mesmo grupo semântico. Mas, apenas sobre as duas últimas, clichê e chapa, pode-se afirmar corretamente que o quê, gente? Eles são pertence à linguagem popular? De jeito nenhum. São neologismos criados pelo autor? Também não. Não são neologismos, são palavras novas. Podem ser considerados regionalismos? Também não. Na verdade, elas caíram em desuso, tá? Então, ninguém usa mais clichê e chapa no campo semântico do jornalismo, no jargão jornalístico, tá? Então, alternativa D, parabéns a quem marcou aí. Bom, nesse texto. Agora é referente à questão 6. Um dia, recebi um telefonema do meu querido amigo Roberto Carlos. Ele queria saber se poderia usar, na mesma quadra de uma de suas composições, pronomes misturados, de segunda e terceira pessoas. Mesmo sabedor da liberdade literária que é dada aos poetas, ou seja, no fazer poético há essa liberdade literária. Disse ao nosso maior cantor que era preferível acatar a concordância pronominal, empregando em cada quadra um só tratamento, ou seja, numa quadra o 2, noutra quadra o 3 e não misturar tudo. É isso aí, bicho. Perceberam que aqui existe a padrão formal, uma sequenciação lógica e de repente utilizou-se o quê? Uma gíria, né? Que é típica justamente desse cantor, do Roberto Carlos. Bom, considerado registro de linguagem, a citação da frase de Roberto Carlos. É isso aí, bicho. Tem a função justamente de quê? De romper com a formalidade da explicação, já que se recupera o que? Uma gíria que notabilizou o cantor, quer dizer, veio, né, tudo organizado, norma padrão, né, uma explicação completamente formal, aí há essa quebra, há essa ruptura. Então, parabéns a quem marcou a alternativa B, romper com a formalidade da explicação, já que se recuperou o quê? A tal da gíria, né, do Roberto Carlos. Mais um texto falando sobre variantes linguísticas, né? Uma linguagem, múltiplos falares. Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilingüe. Havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo colonizador tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada dos falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com índios, e além dos negros da África vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todo esse processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, olha só, afirma o linguista da Unicamp. Daí, na mesma São Paulo, pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, e o chamado R retroflexo,
Aquele R dobrado que junto com a letra I resulta naquele jeito de falar carne e porta, característico do interior de São Paulo. Então, ele pode encontrar esses dois falares aqui no mesmo lugar, né? Bom, a partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, nos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado de quê? Da imposição? De jeito nenhum, mas da interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. Então, alternativa B. Né? Falou justamente dessa interação durante todo o texto e foi isso que fez com que existisse justamente a dada diversidade linguística. Não por sobreposição, não por uma ser superior à outra, não por heterogeneidade, ou seja, pelas diferenças da língua trazida pelo colonizador e nem pela preservação dos sotaques, mas a interação. Bom, para a questão 8, vocês tiveram então o uso aqui da observação da linguagem não verbal, ou seja, da linguagem mista. Dá para a gente perceber, então, um jovem e um idoso. Bom, vamos lá. A Verinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou? Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem vôlei e no tênis também. Aí nós temos então a questão, ao analisar os componentes do texto, nas falas dos personagens, é correto concluir o quê, tá? Que a variação linguística, tá? Nesse cartaz aqui, ela está relacionada à mudança de línguas ao longo do tempo? Será isso aqui? Alguns de vocês marcaram essa alternativa B, tá? Só que não é. Se você for observar, tá? Dá pra gente observar que existe sim diferenças, né? No falar, né? Do neto e do seu avô. Porém, o que dá pra gente perceber aqui é que esse avô, ele tá sendo o quê? Excluído do modo de falar do jovem, tá? Então, acertou quem marcou a alternativa D. A gíria no contexto em questão, ao mesmo tempo que contribui para definir a identidade de um grupo que utiliza, funciona como meio de quê? De exclusão dos indivíduos externos desse grupo. Deu para perceber que essa alternativa D, ela é mais forte do que a B, que muitos de vocês marcaram, tá? Então, a variação linguística, ela muda sim com o tempo. Só que aqui, quando colocou as duas imagens e que o vovozinho não estava entendendo nada do que o seu neto estava dizendo, tá? Reforçou justamente esta alternativa D aqui, tá bom? Então, quem marcou a gíria no contexto em questão, ou seja, nessa situação em questão do avô com seu neto, ao mesmo tempo que contribui para definir a identidade de um grupo que utiliza, ou seja, dos jovens, funciona como meio de exclusão dos indivíduos externos desse grupo, que no caso, quem está exemplificando essa exclusão? O vovô. Bom, continuando aqui agora a questão 9. Regionalismos. O Brasil é um país com território amplo e mesmo assim ainda possui uma língua única, além de contribuir para a grande diversidade nos hábitos culturais, religiosos, políticos e artísticos. A influência de várias culturas deixou na língua portuguesa marcas que acentuam a riqueza de um vocabulário e de pronúncia. É importante destacar que as diferenças da nossa língua não constituem erro, mas são consequências das marcas deixadas por outros idiomas que entraram na formação do português brasileiro. Entre esses idiomas estão os indígenas e africanos, além dos europeus, como o francês e italiano, ou seja, a influência desses grupos. Bom, a influência desses elementos, presentes em cada região do país, aliado ao desenvolvimento histórico de cada lugar, fez com que surgissem o quê? Regionalismos, isto é, expressões típicas de determinada região. Essa variedade linguística pode se manifestar na construção sintática, por exemplo, em algumas regiões se diz sei não, em outras não sei. Mas a grande maioria dos regionalismos ocorre no vocabulário. Assim, o mesmo objeto pode ser nomeado por palavras diversas, conforme a região. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, pipa ou papagaio se chama pandorga. Semáforo pode ser designado por farol em São Paulo e por sinal sinaleiro no Rio de Janeiro. Bom, nós temos então a questão 9. A partir da leitura do texto é possível afirmar o quê? Tá? Óbvio que as expressões típicas de diferentes regiões do Brasil, porque lá falava das diferentes regiões do Brasil,
serem reflexos da influência de outras línguas, culturas, do desenvolvimento histórico de cada lugar. Perceba que naquele trecho que fala assim, ó, cadê? É importante destacar que a diferença da nossa língua não constitui erro, mas são consequências de marcas deixadas por outros idiomas que entraram na formação do português brasileiro. Entre esses idiomas estão, aí cita todos os idiomas, aí vem a influência desses elementos presentes em cada região do país, aliado ao desenvolvimento histórico de cada lugar, fez com que surgissem os regionalismos, então é informação explícita no texto. Agora a questão 10. Nós temos aqui, ó, prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a vossa senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, ou com seu ilustre pai, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Ele está terminando o noivado com ela, com essas palavras. Bom, como passei a ser contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os nossos deveres conjugais. Quer dizer, eu não vou casar com você mais, porque eu não tenho tempo para você mais, em detrimento do novo emprego que eu consegui. Outro sim participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo excelentíssimo seu presidente de Estado e outras autoridades. Quer dizer, ele vai continuar a trabalhar para ela, porém não vai se casar com ela mais. Bom, então a gente vai direto agora para a questão, tá? A exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas, né? Quer dizer, o que tem de engraçado, o que existe de cômico nesse texto? Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade existente entre quê, gente? Obviamente, a incompatibilidade da linguagem que foi empregada, né, nessa carta e os papéis sociais dos interlocutores, porque eles eram noivos, eles iriam se casar, já estava estabelecido até em cartório pelo tabelião lá, eles já estavam bem próximo ao casamento deles, né? Então, o que vai tornar essa situação cômica é a utilização da variante padrão excessivamente formal pelo noivo que está terminando tudo com a moça, tá? Então, aqui terminamos a primeira parte do simulado de vocês.